CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui agora ao vivo no estúdio, né? Legal, estávamos com saudade de ver você, viu? Eu também, viu? De estar aqui, encontrar toda a produção, Alberto, Kennedy, você, todo mundo aqui ao vivo. Muito bom. O estúdio está recheado, gente. Vai lá no aplicativo, vai lá no nosso site para você ver. E nós estamos com uma convidada mega especial, como eu falei, até porque foi sua pupila, né? Exatamente, muito orgulho. Foi minha aluna, né? E está aí no mundo, né? Se destacando no mundo todo aí. Muito bom. É a Loiane Groner, que ela é engenheira de software, gente, escritora, palestrante e sabe tudo de PWA. A gente vai entender isso daqui a pouco. Loiane, bom dia para você. Bom dia, prazer enorme estar aqui. Deu a volta ao mundo, mas parou no Espírito Santo de novo porque é capixaba, né? Sim, com certeza. Bom, vamos falar aqui, começando aqui para os nossos ouvintes, fazendo a pergunta, né? Você já ouviu falar em aplicativos web progressivos? É o PWA, né? Aplicativos web progressivos. Você já ouviu falar? Talvez não com esse nome, mas muita gente usa sem saber o que é, né, Gilberto? Exatamente, ou seja, é uma forma assim, bem popular hoje em dia de aplicação, de desenvolvimento de aplicação dessa forma, para celulares principalmente, né, para isso. Mas eu vou deixar a nossa convidada falar exatamente sobre essa questão. Bem-vinda, Loiane, aqui ao CBN Tecnologia. Falar um pouco sobre o que é o aplicativo PWA e a diferença dos aplicativos convencionais, né? Bem, as PWAs, né, do inglês Progressive Web Apps, para quem está se perguntando aí por que do PWA e aplicações web progressivas em português, né, tem é só a questão da tradução. Na verdade, são sistemas web, né, são sites que você acessa, porém esses sites eles estão preparados já para o aplicativo móvel. Existe aquela diferença de você utilizar um app, né, um aplicativo que você baixa e instala no seu celular, onde você pode ir ali na App Store, para quem utiliza o iOS, ou na Google Play, né, ou nas lojas da Google, para quem utiliza o Android, e você precisa instalar aquele aplicativo vai ser guardado na memória do seu celular, né, vai ocupar um espaço ali no HD do seu celular, enquanto que as PWAs são sites que você acessa e já estão preparados aí para os celulares. Um exemplo muito grande disso que a gente tem é a Spotify. A Uber também tem uma PWA fantástica que você pode instalar. O legal disso tudo é que, por exemplo, você tem um aplicativo da Uber, talvez você não precisa pegar um Uber todos os dias ou toda semana, uma coisa muito bem esporádica. E você está, por exemplo, em um local onde você não tem um acesso à internet que é muito forte, né? O 5G acabou de chegar, mas em alguns lugares você não tem um sinal muito bom, então é um 3G ou até mesmo um 2G, e você não consegue fazer o download inteiro do aplicativo, vai demorar bastante tempo. Então, como alternativa, você pode acessar, por exemplo, o site da Uber, se você precisar pegar um Uber, e você utiliza o site como se estivesse utilizando o aplicativo, e o maior benefício disso é que você não precisa fazer o download do aplicativo em si. E o mais legal ainda é que, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, como por exemplo, se for o Android, você vai ter um banner em cima ali pedindo se você quer instalar, né, aquele aplicativo, né, não instalar o aplicativo, mas salvar ali a PWA como se fosse um favorito na home do seu celular. E você vai ter um ícone igualzinho ali ao aplicativo que você tem instalado. E no iOS é um pouquinho mais diferente, porque você precisa clicar naquele botãozinho da setinha para cima, né, que você vai compartilhar, e aí sim você tem a pergunta se você quer salvar na home, né, salvar ali na tela principal do seu celular. Ou seja, aquilo que eu falei estava certo. Às vezes as pessoas já usam sem mesmo perceber que está usando uma PWA. Com certeza. Para os usuários, a principal vantagem é ocupar menos espaço, ou tem alguma outra no seu celular, né? Se ocupar menos espaço? Muitas vezes as pessoas têm problemas de capacidade de memória, o celular, né, tá cheio de fotos e vídeos.
para o usuário, a vantagem que ele tem é exatamente ocupar menos memória no celular, é isso? Sim, essa é uma das grandes vantagens. O aplicativo da Starbucks, a PWA da Starbucks, né, que é a grande empresa aí de cafés mundial, eles têm uma PWA e que o tamanho é 99% a menos do que o tamanho do aplicativo. Gente. Então, se você é uma pessoa que gosta de beber bastante café e vai todo dia na Starbucks, você não precisa ter o aplicativo ali, você consegue, né, acessar a PWA, o seu favorito da sua tela, e abrir ocupando muito menos espaço. E se eu sou um usuário, por exemplo, eu uso, por exemplo, o Uber e tenho o aplicativo instalado no meu smartphone, eu quero trocar, eu quero tirar o aplicativo do Uber e colocar o do PWA. Como é que eu faço isso como usuário? Você pode acessar o site da Uber, se eu não me engano é o m.uber.com ou .com.br, dependendo de onde você está. E você vai ter a versão mobile, né, a versão para dispositivo móvel da Uber. Se você estiver no Android, provavelmente vai aparecer um banner ali no topo do aplicativo, onde você pode adicionar na tela principal, né, como se fosse um favorito. E no caso do iOS, para o Safari, você vai ter que clicar naquele botãozinho que tem uma setinha para cima, e aí sim salvar na home do seu celular. Mas aí vem a pergunta também, funciona exatamente igual? Porque quando a gente baixa um aplicativo, ele pede permissões para você acessar a câmera, para você acessar GPS e tal. Tem isso também ou não tem? Ele já vai automático, acessa tudo ou tem algumas restrições? Tem também. Essa que é uma coisa, é a beleza das PWAs, né? A gente fala que são aplicativos progressivos, porque os browsers todo ano estão lançando coisas novas, funcionalidades novas. E um browser, ele não tem acesso a todas as funcionalidades nativas do aparelho, né? Então, é muito diferente você querer desenvolver um jogo onde você requer mais processamento e coisas mais avançadas do sistema operacional, como uma PWA, como um acesso à câmera, ou aos contatos, ou a geolocalização, por exemplo. Então, à medida que as empresas vão avançando com o browser, você vai tendo mais acesso às funcionalidades do aparelho, mas é bem limitado. No caso de uma preocupação que a gente tem também com os aplicativos é a relação à segurança. Ele é tão seguro que um aplicativo convencional ou não? Ou tem alguma restrição em relação a isso? A segurança é igual, porque quando você vai acessar o aplicativo, a maioria desses aplicativos que são PWAs não tem coisas avançadas, né? Então você não vai acessar, por exemplo, um site de um banco utilizando uma PWA. Geralmente você vai acessar o aplicativo onde você tem mais segurança, reconhecimento facial, né? Todas aquelas funcionalidades. Uma PWA, elas são aplicações mais simples. Uma Uber, Spotify, uma Starbucks, onde você tem a sua usuário e senha, né? Isso tudo vai encriptado quando você passa as informações para os servidores das empresas, né? Então, a segurança aí é basicamente a mesma de um aplicativo nativo. Vale também essa dica dos bancos para os sites de compra, para os aplicativos de compra, porque muitas vezes você tem que colocar cartão de crédito, né? Vale também, é sempre bom baixar o aplicativo para esses sites, porque eles também podem desenvolver PWA, né? Sim, com certeza. A PWA é a mesma coisa que você estivesse acessando o site em si. Então, toda vez que você for acessar, principalmente sites onde você precisa colocar informações mais pessoais, como o número de cartão de crédito, ou informações pessoais mais detalhadas, né, que já entra aí informações privadas identificáveis, né, como sua data de nascimento, um RG, CPF, informações mais privadas, é sempre bom você olhar também o sinal do cadeado que você tem ali no endereço do site. E nos sites que são PWAs, você também vai ter aí o mesmo certificado, né? Então, tem que sempre ficar de olho nessas coisas. Bom, você consegue desenvolver um site de forma que quando eu acesse ele, vou tentar resumir, vou tentar fazer um negócio mais simples aqui. Você consegue desenvolver um site que você não precisa hospedar ele necessariamente numa loja Android ou numa loja da Apple. Você acessa esse site, ele já vem naquele formatinho para o seu celular, para o seu dispositivo móvel. É mais ou menos isso? Sim. O legal disso também é que, por exemplo, principalmente para as empresas, as PWAs, como elas são websites,
quando você faz uma pesquisa na Google, você vai aparecer ali nas buscas. Enquanto que aplicativos que só existem nas lojas, você precisa fazer a busca na loja em específico, né? Tanto do iOS quanto do Android. Uhum. Falando um pouco de aplicação para dispositivos móveis, né, que hoje em dia tudo é aplicação, né, tudo tem aplicação. O que você está vendo de futuro para essas aplicações? Como é que você vê a tendência agora de migrar tudo para PWA, ou grande parte, ou como é que você está vendo essa evolução agora desses aplicativos para dispositivos móveis? Vou até pegar carona no Gilberto aqui, porque eu já soube também que a Google está incentivando isso. E ela é dona do Google Play, né? Então, o futuro é esse mesmo? Com certeza. A Google é uma das empresas aí que está na frente disso, né? A Apple geralmente todo ano tenta lançar alguma coisa a mais para dar um suporte melhor às PWAs, mas nesse quesito, as pessoas que são usuárias de Android, elas estão, né, tão um passinho mais à frente. Isso é uma coisa bacana porque, como eu falei antes, né, à medida que o browser, a tecnologia vai avançando, os browsers vão avançando, a gente tem acesso a mais recursos nativos dos aparelhos a partir dos browsers. Então, com o passar dos anos, vai ser natural você ter mais websites, PWAs, que vão ter mais recursos avançados, né? E a parte de aplicativos nativos ainda vai existir, porque você ainda tem um público que tem jogos, né? Ou a parte de 3D, né? Tem umas coisas mais avançadas que você realmente precisa ali de acessar o sistema operacional diretamente do que acessar através de um browser. Mas a tendência é ir simplificando, né? Para o usuário comum, digamos assim. Com certeza. Uhum. Muito bom. Não, pode fazer, depois eu faço. Nessa questão, então, de evolução, a questão de biometria, né? Ou seja, a gente tem visto que muitos aplicativos têm ido para a parte de biometria. Alguns aplicativos não têm uma biometria tão forte, né? Nesse caso, você consegue até desbloquear celulares com uma foto, né? Ou coisa parecida. Você tem visto também essa tendência de ir para a biometria como autenticação ou não? Sim, tem isso. Isso está ficando mais popular cada vez mais. Né? Na relação da PWA com a biometria, isso é uma coisa que ainda está encaminhando, né? Já existe, falando um pouco mais tecnicamente, já existem APIs do JavaScript, que é a linguagem de programação que a gente tem no browser, que você já consegue fazer reconhecimento facial. Então, acho que daqui a um tempo já vai estar mais avançado e a gente já vai conseguir também fazer essa parte de biometria em websites também, além de aplicativos nativos. Pois é, eu tenho algumas perguntas a respeito, não especificamente da área técnica, mas que envolvem esses profissionais, porque você não vai precisar, por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas o que eu entendo? Eu tenho que saber determinada linguagem para poder programar um determinado aplicativo para caber numa loja do Google ou da Apple. Se eu tenho uma PWA que vai me permitir abrir isso em qualquer loja, né, em qualquer navegador, independente da loja, eu não preciso mais aprender, digamos assim, né, uma linguagem específica. Então, como é que fica a situação dos desenvolvedores? Eles vão ter que se adaptar a essa nova linguagem? Alguém vai perder em algum momento? Como é que fica isso? Em relação aos profissionais, no caso das PWAs, né, são os profissionais que desenvolvem websites, né, os desenvolvedores web. Para o pessoal de tecnologia, mais o pessoal do front-end, mas você precisa também ter uma certa especialidade em dispositivos móveis, porque afinal você desenvolver um website que você vai acessar através do seu computador é um pouco diferente do que você desenvolver um site onde a experiência do usuário em dispositivos móveis, ela tem que vir em primeiro lugar. Mas esses seriam os profissionais que vão desenvolver as PWAs, mas como sempre existem públicos ainda que vão precisar dos dispositivos nativos, né? Então, não é uma coisa em que as pessoas hoje que são especialistas em desenvolvimento iOS ou desenvolvimento Android, né? Que elas estão aí no perigo, né? Então, eu acho que existe o público que vai precisar dos 3 tipos de profissionais. E aí vai depender mesmo da empresa que está desenvolvendo esses aplicativos, né? Qual que é o público e fazer essa análise aí, qual que seria o melhor tipo de profissional para poder fazer a contratação. Outra pergunta. Se eu desenvolvo um produto que eu não preciso mais disponibilizar numa loja da Apple ou numa loja do Android, alguém vai perder dinheiro nessa história, não vai não?
Também. Se for um aplicativo pago, é claro que essas empresas, né, principalmente a Google e a Apple, elas vão perder aí uma renda que está vindo das lojas. Porém, isso é bom para as empresas e também para as pessoas que estão utilizando esses aplicativos, porque através de uma pesquisa na web, né, no Google, por exemplo, você consegue achar mais facilmente esses aplicativos, esses sites para poder acessar. Queria fazer uma pergunta que sai um pouco da área de tecnologia. Vamos falar um pouco. Você foi formado aqui em Vitória, né? Fez seu curso de graduação de ciência da computação aqui em Vitória e depois saiu, está trabalhando fora do país. Quem está pensando em seguir esse mesmo caminho? Quais são as dicas, sugestões que você daria para quem está aí estudando ou já se formou e está pensando em conseguir uma oportunidade fora do país? Quais são as sugestões e dicas que você dá para essa pessoa? São 2 dicas super importantes. A primeira é estudem inglês, porque isso é uma coisa que realmente precisa, independente se for para Estados Unidos ou Canadá, mas até mesmo na Europa, muitas empresas acabam utilizando o inglês no dia a dia, né, e não a linguagem nativa do país. E a segunda é que existem muitas discussões na internet sobre isso, né, se você realmente precisa de uma faculdade ou não para se trabalhar em tecnologia. Não vou entrar aqui no mérito. Porém, nesse cenário de você querer sair do país e ter uma carreira internacional, a faculdade ajuda muito. Uhum. Certificação também? Pode ajudar também, dependendo da área, né? Principalmente aí na área de cloud agora, né? Onde as certificações cloud pode fazer uma diferença, com certeza. Do meu lado, Gilberto Sodré, também Eloiane Grosner, estamos falando de PWA. Calma, gente, é mais simples do que vocês imaginam, até para facilitar a sua vida enquanto usuário, porque sim, muita gente já usa e nem percebe que está usando, né, Eloiane? Eu até citei quando a gente começou o Spotify, né? Sim. O Spotify é um exemplo de PWA. Existem outros. Eu conheço o UOL. O UOL também é PWA, né? Sim, o Twitter é uma PWA. E, pessoalmente, eu prefiro utilizar a PWA do Twitter do que o próprio aplicativo. Eu acho mais legal e mais leve também para você utilizar. Facebook, tem o Tinder, tem o AliExpress, para o pessoal aí que gosta de ficar... Site de compras, né? Site de compras. E tem a Starbucks também, acho que mais em São Paulo e Rio de Janeiro, né, que seria mais utilizado. Infelizmente, por enquanto. Mas existem vários. Eu acho que a CVC também é um dos grandes cases que a gente tem aqui no Brasil. De PWA. De PWA. Tá vendo? Talvez as pessoas usem e nem percebam que é um PWA, né? Todos esses, se eu tenho um aplicativo instalado no meu smartphone, eu posso trocar. Posso tirar o aplicativo e colocar um PWA que vai ocupar menos espaço, né? Vai ficar até mais leve o funcionamento do meu celular. Boa. Até porque a pergunta da Elielza aqui com a gente, ela dizendo, olha, podia ter uma plataforma que absorvesse esses aplicativos e que não sobrecarregasse tanto o celular da gente. É exatamente essa facilidade. Você não vai precisar de uma plataforma, né? O próprio PWA, o próprio aplicativo PWA, vamos dizer assim, ele já é mais leve, né? Exatamente, porque ele não carrega toda aquela questão da base de dados e tudo mais. Ele, na verdade, é como se fosse uma interface só que você está interagindo com a nuvem, né? Ou seja, então, ele não tem aquela carga toda, tem que baixar o aplicativo, o APK e ficar ocupando espaço de cache, de memória. Ele é bem mais leve e principalmente para quem tem problemas de capacidade de armazenamento do celular, isso com certeza vai dar um bom alívio, né? Ou seja, a gente cada vez mais vai aposentando as lojas de aplicativos e só vai usar em casos muito específicos, né? Sim, com certeza. A ideia é essa. Bom, gente, desde já, queria agradecer demais a Loiane com a gente aqui. Gente, ela roda o mundo inteiro, é capixaba, tá sempre com um pezinho aqui, mas ela roda o mundo inteiro, é uma sumidade extremamente requisitada no mundo. E ela separou um tempo da visita dela aqui no Espírito Santo, a pedido do professor Gilberto Sodré, e veio conversar com a gente aqui. Obrigada, viu, Loiane? Obrigada mesmo, sucesso cada vez mais para você. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, né? Principalmente a presença do meu professor Gilberto. Você já é professora também? Não, mas eu dou umas aulas no YouTube, então... São bastante concorridas, viu, as aulas delas. Você vai sentir o que ele está sentindo também, ó. Orgulho. Eu também, mas Luane, obrigado pela honra que nos deu de estar aqui com a gente no CBN Tecnologia, um grande prazer.
Fico muito feliz com a sua carreira, acompanho você, sua carreira, só de sucesso, viu? Parabéns uma vez pela sua carreira toda e mais sucesso ainda para frente. Obrigado pela deferência de estar com a gente aqui na CBN Tecnologia. Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Loiane vai ficar aqui com a gente ainda, porque a gente só vai ali pro Viralizou agora rapidinho e já volta. Viralizou. Algumas coisas interessantes para a gente tratar aqui. Gilberto Sudré já disse que sabe tudo de futebol, né? Conhece tudo de Copa do Mundo. Hashtag só que não. Gilberto, quer dizer que quem for ao Catar para torcer pelo Brasil, para assistir a Copa do Mundo, vai ter que usar um spyware? Exatamente, Patrícia. Torcedores que forem à Copa do Mundo do Catar no próximo mês vão ter que baixar 2 aplicativos que estão sendo obrigatórios pelo próprio governo do Catar. São aplicativos que, depois da análise de vários especialistas de segurança na área, tem toda a pinta de serem spywares, ou seja, eles pedem uma série de permissões de acesso à localização, acesso à informação interna de fotos e vídeos e aplicativos instalados. Inclusive, um dos aplicativos que vão ser instalados, chamado Eteraz, ele pede permissão, inclusive, para poder apagar aplicativos que estão no celular. Então, olha só. Então, é uma questão, levantou, assim, uma preocupação grande na comunidade de segurança, exatamente pela obrigação de ter que instalar esses 2 aplicativos pelo governo do Catar, para você poder navegar na internet lá no ambiente Mas como é que eles vão saber que eu baixei os 2 aplicativos? Então, provavelmente eles vão ter que algum tipo de... ao você navegar na internet ou sair para a internet para outro local fora do Catar, você vai ter que ter esse aplicativo instalado internamente nos seus smartphones para isso. Quer dizer, que se eu não conseguir usar nada de internet, você não tiver aplicativo. Exatamente. Então, essa é a preocupação, levantou uma preocupação grande da comunidade de segurança. Vamos ver como é que isso vai... Isso foi uma notícia que saiu agora, essa semana. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar até exatamente a Copa do Mundo. Mas a pessoa pode ter a opção de não instalar. Mas ela aí só não vai usar. Exatamente, você não vai ter navegação também na internet, não vai conseguir sair para a internet, pelo menos a informação que a gente tem até agora é essa. Então não vai conseguir nem navegar na internet para isso. Tirar foto, mas não posta, só quando a Copa acabar. Exatamente, sair do Catar. Bem complicado, né? Bom, outra notícia também interessante dessa semana, a gente já tinha até comentado aqui no CBN Tecnologia sobre o Google Family Link, que é um aplicativo para controle parental, controle de navegação dos pais e responsáveis, dos seus filhos, né, e filhas. O Google Family Link passou por uma grande reformulação, está com uma interface bem mais fácil, bem legal, e tem funções inclusive agora de você monitorar o trajeto do seu filho ou filha da escola para casa. Inclusive, se tiver algum desvio, ele vai avisar o pai ou a mãe de que houve alguma coisa estranha, pelo menos no caminho. Então, quem não usa, ou quem está procurando uma aplicação gratuita, é importante falar que é gratuito, né? É uma aplicação bem interessante, chamada Google Family Link. Tem que instalar um aplicativo no celular do pai ou da mãe e um aplicativo no celular do filho ou filha, e aí faz um link entre os dois, e aí o pai consegue controlar tempo de navegação, aplicativos instalados, conteúdos que estão sendo navegados, e também a parte agora de localização. Crianças e adolescentes, não reclamem, é para a segurança de vocês, por favor. Certeza, tá? Com certeza. A última, a gente estava falando aqui sobre pupilas, professores, né? E a última notícia, a última viralizou, a gente divulgou aqui na CBN Vitória e mexeu bastante com você também, né, Gilberto? Também, Patrícia, o pai do jornalismo em tecnologia, que foi uma referência para mim, pelo menos para todo mundo que cobre tecnologia no Brasil hoje, o Etevaldo Siqueira faleceu aos 90 anos, em São Paulo, né, para isso. Ele tem uma carreira muito longa, ele foi precursor de muitas colunas de tecnologia por vários jornais, blogs. Ele tinha uma revista chamada RTI, Revista de Tecnologia, aqui no Brasil também, que também funcionou. Ou seja, então ele é uma grande referência para a gente nisso. Ele foi colunista da CBN. Sim, também. Muitos anos conosco. Muitos anos também na CBN. Ele realmente é uma referência na parte de cobertura jornalística de tecnologia em si. Acho que todos nós que trabalhamos com tecnologia, que cobrimos tecnologia, temos que aí render homenagens ao Etevaldo Siqueira, viu? É isso aí. Obrigada, viu, Gilberto, por estar conosco nesta sexta-feira em cores, ao vivo e em cores. Né? Volte mais vezes. Volte mais vezes. Estarei mais vezes aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Loiane, mais uma vez pela honra de estar aqui com a gente. E um excelente final de semana para os nossos ouvintes. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. É isso aí. Inclusive, gente, as perguntas que chegaram e a gente não conseguiu responder hoje vão ficar para quarta-feira. Fiquem calmos e tranquilos. Loiane, peço a você... Quando você estiver no Espírito Santo, vem visitar a gente, tá? Com certeza. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Eu que agradeço. Um abraço para você.